Bora pro esquenta! Brasil contra Japão. Quem será que vai conseguir a classificação para as oitavas de finais para essa edição de Copa do Mundo? Eu sou o VNC Futebol, então vem acompanhar comigo. Primeiro ponto que a gente tem que falar aqui e deixar bem claro é que o Brasil é sim muito favorito para ganhar dessa seleção do Japão. Um dos pontos principais disso se chama o nome dos jogadores. Sim, o nome dos jogadores da seleção brasileira são muito maiores do que a seleção do Japão. A escalação do Japão do último jogo só tem dois jogadores que são tipo assim, extra classes assim, Nakamura e Takana. Dois jogadores do meio campo, que eu já vou apresentar um pouquinho melhor o meio campo pra vocês, mas vamos ser sinceros, em comparação com o nome do nosso meio campo, Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães, quem que vocês acham que tem mais nome no futebol mundial? É uma pergunta que eu deixo pra você aí responder em casa. Então isso mostra o quão nós somos favoritos. Porque tem outros jogadores do Japão que não foram convocados para essa Copa, que já eram meio que os melhores jogadores do Japão, mas que não estão nessa Copa. E os nossos melhores jogadores estão nessa Copa. Vinícius Júnior, Neymar, Casemiro, muito por conta do nome, mas é um bom jogador. Estevão não está na Copa. Endrick, Alisson no gol, que já foi o melhor goleiro, que hoje vem fazer uma Copa do Mundo excepcional, tá? Excepcional a Copa do Mundo de Alisson. Então não tem como a gente falar que o Brasil não é favorito para ganhar do Japão. Um outro ponto que a gente tem que ressaltar aqui é como faz uma Copa do Mundo Vinícius Júnior. Temos um top 3 melhores jogadores dessa Copa e Vinícius Júnior está sobre ele. Para mim, um top 3 que ainda não está totalmente nivelado ainda, está todo mundo nivelado. Não tem muito tipo um muito por cima, outro por baixo. É Mbappé, Messi e Vinícius Júnior. Ontem a seleção da França jogou, Dembélé fez gol, fez os 3 gols da partida e teve mais gols na partida da França, porém o Mbappé teve uma grande proposta nessa partida, não pode ser discutido isso. Messi fez todos os gols pela Argentina e Vinícius Júnior participou de quase todos os gols dessa seleção brasileira. Então vamos mostrar aqui os números aqui. 2 gols contra a Escócia. A gente começar aqui. 1 gol e uma assistência contra a Haiti e 1 gol contra o Marrocos. Cara, você virar pra mim e falar, a gente tem Vinícius Júnior e olhar pro outro lado, não desmerecendo a seleção do Japão, mas já desmerecendo, temos Nakamura. Desculpa, a gente vai ter medo disso? Sim, a seleção do Japão não é aquela seleção que vai ter jogadores que vão fazer que nem o Vinícius Júnior, que nem Ryan, que nem Neymar, com uma inteligência técnica e refino técnico tão absurdos que não dá pra imaginar o que o jogador vai estar fazendo. Então o Vinícius Júnior pode voltar um passe primeiro, absurdo, ou ele pode ir pra dentro. Na seleção do Japão não tem isso, mas ela tem um coletivo. E se o coletivo deles funciona muito bem, mas se o nosso coletivo funcionar, a gente dá um pau e vara nos japoneses, tá? O único problema que a seleção brasileira pode enfrentar nesse jogo é o quarteto do meio campo do Japão, tá? Eu vou pegar aqui um pouquinho do SofaScore aqui e vou comentar um pouquinho sobre as notas, tá? Ito jogando de meio campo direito, Sano mais centralizado, Takana e Nakamura. São 4 meios de campos, tirando também os 2 atacantes que eles voltam para marcar, que na construção de jogadas os japoneses eles levam eles para eles fazerem um pivô que nem no futsal, para que os meios de campo eles só devolvam para o meio de campo e os meios de campo botam eles para correr. O Japão é muito bem trabalhado tecnicamente. Isso pode ser um grande problema, porque são 4 meios de campo contra 3 nossos. E pensando que os atacantes, do Japão voltem, cara, a gente vai ter os Bruno Guimarães e Casemiro e Paquetá vão ter que dar a vida deles dentro de campo, correndo no seu máximo, correndo mais de 120% do que ele já corre. Lembrando que nível técnico, os nossos jogadores do meio campo são melhores que o Japão. Porém, se a gente for ver bem, é um quarteto que se torna tipo um sexteto no meio de campo e um centroavante só. Cara, o Japão é muito forte nesse meio campo dele. E é a grande característica desse time japonês, pegar os meio-campo deles e trabalharem a bola. Não se surpreenda
surpreenda se o Brasil tiver menos posse de bola nessa partida contra o Japão, porque o Brasil, diferente do Japão, tem Ryan e Vinícius Júnior nas pontas, bem espetados, porém que leva aos jogadores Paquetá e Bruno Guimarães a levarem uma transição muito rápida. Então é muito fácil a gente ver, eu imagino isso, os jogadores japoneses trabalhando a bola. Casemiro, Paquetá marca aquele ali, Matheus Cunha desce, marca aquele ali, Bruno Guimarães desce aqui, e quando eles recebem a bola, eles já dão um passe meio que de primeira pro Vinícius Júnior ou pro Ryan, por uma transição muito rápida, porque o Vinícius Júnior provavelmente vai e o Ryan vão estar muito espetados nas pontas, só esperando as bolas, porque assim, são três zagueiros, provavelmente vai sobrar um espaço, vai sobrar espaço, e é aí que entra Matheus Cunha, que vai ser excepcional para essa partida, tanto porque ele vai ser uma surpresa voltando de meio de campo para trabalhar as bolas, tanto para aparecer nos pontos vazios, nos cantos mais vazios do campo, porque a seleção japonesa abre muito espaço nessa questão defensiva deles. No meio de campo a gente pode olhar é meio que muito perfeito essa seleção do Japão, porém a zaga e a defesa deles não são a melhor coisa, porque gera espaços, e é nesses espaços onde Vinícius Júnior, Ryan e Matheus Cunha vão começar a brilhar. A gente como brasileiro tem essa questão do viralatismo, então a gente vê que a gente ganhou do Haiti, da Escócia, um nível fácil, mas a gente tem que tirar um pouquinho desse viralatismo e pensar que a gente é a seleção brasileira, a gente é a maior seleção do mundo. E temos os melhores jogadores. Um exemplo, da nossa amarelinha aqui, temos o Vinícius Júnior, top 3 melhores jogadores dessa Copa, buscando ser o melhor jogador dessa Copa. Se o Brasil chegar mais longe ou ser campeão, se Deus quiser, é capaz do Vinícius Júnior ser o melhor jogador, porque ele já é o melhor jogador da nossa seleção. Temos jogadores de muito alto nível, mas o que a gente sente esse viralatismo é que nós perdemos pro Japão antes, aquela virada do Japão, mas vamos lembrar que o Brasil estava com o time reserva? A gente tem que pensar nisso. E hoje a gente está com o time titular. O Celular já falou, temos um time feito. Alisson no gol, Gabriel Magalhães na zaga, Marquinhos, Danilo, o correto, Douglas Santos, Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Nós temos um time que finalmente nessa era Ancelotti e é capaz de repetir a escalação, e seja a primeira vez que o Ancelotti vai repetir uma escalação em comando da seleção brasileira. Somos favoritos sim para ganhar contra o Japão, e meu placar é 2-1, porque eu acho que o Japão pode fazer tornando uma gracinha de gol. Porém, não me surpreenda se a gente meter uns 2-0, se a gente meter um 3-0. Então é isso, essa é a minha análise sobre o jogo do Japão que vai acontecer nessa segunda-feira. Prometo que vou estar fazendo vídeos curtos enquanto eu vejo o jogo, para vocês acompanharem. E é sempre antes dos jogos da seleção brasileira, é muito legal deixar para vocês que tem sempre vídeo aqui no canal falando sobre até aonde a gente pode chegar, se a gente pode passar ou não, conforme as estatísticas e a minha visão em todos os jogos dessa Copa do Mundo. Eu sou o Vinícius Futebol, espero que você tenha gostado. Então, bora pro jogo da segunda-feira e bora se classificar para as oitavas de finais dessa Copa do Mundo. Abraço!